Olá, eu sou o professor Antônio André, bem-vindo ao meu canal Doutor Administração. Nessa série eu estou falando sobre franquias, né? No primeiro capítulo eu contei um pouco como é que é o universo da franquia, como é que a franquia nasceu e como é que ela funciona e que benefícios ela traz. Agora eu quero detalhar um pouco mais o funcionamento de uma franquia, né? Uma franquia, ela tem por objetivo expandir o negócio do dono da franquia. Então você, por exemplo, pensa em ter uma loja para vender perfume. Você pode montar uma loja para vender perfume, para vender cosmético, sua própria, e você vai ter que ir atrás de todos os fornecedores, vai ter que montar sua loja, vai ter que administrar esse pacote como um todo. A outra possibilidade é você ir buscar, então, um franqueador que já tem uma loja que você gosta, que você acha que faz sentido para você, e ele te oferece todo o pacote, incluindo todo o fornecimento de todos os produtos que você vai vender lá. Essa situação toda, naturalmente, tem vantagens e tem desvantagens, né? A primeira coisa importante, se você está pensando numa franquia, é qual é a franquia certa para mim? Que tipo de franquia faz sentido para mim? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a pessoa se vê encantada por uma franquia e depois ela pode correr o risco de se decepcionar, porque não era isso que ela estava querendo, não era isso que ela imaginava. Por quê? Porque a franquia que ela escolheu, no primeiro momento ela achou que aquilo podia ser muito legal e ela começou a perceber que aquilo não tinha a ver com ela. Porque ela arranjou uma franquia e colocou uma loja no shopping. E a loja no shopping funciona todos os dias, 365 dias por ano, das 10 da manhã às 10 da noite. E essa pessoa, quando pensou numa franquia, ela estava querendo uma coisa que fosse mais light. É muito comum gente que se aposenta, por exemplo, e resolve, para não ficar parado, contratar uma franquia. Então, certamente, uma loja no shopping não é o modelo certo para essa pessoa, porque essa pessoa está querendo ter uma vida mais tranquila, e no shopping ela tem que trabalhar 365 dias por ano. Então, qual é a franquia certa para mim? Essa é a primeira pergunta. Uma coisa que ajuda muito a definir qual é a franquia certa para você é você primeiro responder a 3 perguntas. A primeira pergunta é o seguinte: quem sou eu? Ou seja, qual é a minha história? Cada um de nós tem a nossa história, a nossa origem, onde a gente nasceu, como é que a gente cresceu, como é que foi a nossa família, em que ambiente a gente conviveu. Tem gente que nasce numa cidade do interior, mais próxima do campo. Tem outras pessoas que nasceram numa cidade já dentro de um contexto muito urbano, como alguém que nasce em uma grande capital, nasce no São Paulo da vida. Então, onde é que você nasceu? Qual é a sua história? Que tipo de experiência você teve na sua vida? Né? Isso eu estou falando agora desde a infância. Quem é você? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é o que você gosta de fazer. O meu avô, ele me falava assim: André, você escolhe muito bem no que você vai trabalhar, para você nunca precisar trabalhar. O que ele queria dizer com isso? Que se você escolhe um trabalho, que é uma coisa que você gosta de fazer, aquilo para você não é um trabalho. As pessoas que gostam daquilo que fazem são pessoas que acordam motivadas, que trabalham às vezes até mais tarde, porque elas gostam do que elas estão fazendo. Aquilo para ela não é um trabalho. Se você é uma pessoa, por exemplo, que gosta, uma mulher, por exemplo, que gosta muito de tricô, que gosta muito de fazer trabalhos manuais, que gosta muito de conviver com as pessoas, conversando com elas. Esse tipo de pessoa, se você for assim, tem franquias certas para você, muito mais ligadas, por exemplo, a armarinhos, né? Ou seja, é uma coisa que você provavelmente, na sua loja de armarinhos, vai começar, por exemplo, a dar um curso de tricô. Então você vai poder convidar pessoas para fazer, né, junto com você. Você vai ter prazer em ensinar essas pessoas. Se você, por exemplo, é louco por um churrasco, é claro que o seu perfil é completamente diferente, né? Então, provavelmente, você vai ter que pensar numa franquia muito mais ligada a carnes, aos produtos para você fazer um churrasco. Quem é você? É a primeira pergunta. A segunda pergunta é do que você gosta de fazer. E a terceira pergunta é quem você conhece. Por quê? Porque as pessoas que você conhece, as pessoas que são do seu círculo de relações, elas são pessoas importantíssimas. Porque se você monta uma loja de varejo de rua, talvez as pessoas que você conheça não seja assim um elemento tão importante. Mas se você vai fazer, por exemplo, uma franquia ligada à beleza, você vai ter que começar a atrair pessoas para vir na sua loja. Para isto, é muito legal você botar, por exemplo, no seu Facebook, no seu Instagram, né, comunicando para as pessoas que você conhece, para o teu círculo de amizades, que você tem agora essa loja ligada à estética, à beleza. Então, quem você conhece? Muito bem. Então, essas coisas aqui definem assim, qual é a franquia certa para você. Depois, o outro ponto importante é o seguinte, é a experiência do franqueador. Quando você vai adquirir uma franquia, é fundamental que você se identifique com o franqueador, que você procure conhecer o máximo que você puder do negócio dele, conhecer como é que ele de fato dá esse suporte, esse atendimento para os seus franqueados. Uma coisa importante, sabe qual é? É você ir visitar uma franquia. Por exemplo, vamos admitir que você esteja interessado
numa franquia que vende chocolate, vende ovo de Páscoa. O que eu recomendo para você? Vá numa franquia dessa, até em mais de uma. Vá em franquias diferentes que fazem a mesma coisa e procure conversar com os franqueados. Quase sempre o franqueado vai estar lá na loja. Por quê? Porque, de um modo geral, o que os franqueadores querem é de que o dono seja o gerente. A maioria dos franqueados são os donos da loja e são os gerentes da loja. Então, você precisa estar preparado para isso também. Então, vá até a franquia. Estou pegando um exemplo, a franquia lá de ovo de Páscoa, de chocolate. Vai até lá e conversa com as pessoas. Provavelmente o dono vai estar lá. Conta para ele como é que está sendo a experiência. Como é que está sendo o atendimento, o suporte do franqueado. Depois, comece a perguntar, olha, quanto de fato você investiu? Qual a rentabilidade que esse negócio tem? Procure entender quanto é que essa franquia dá por mês. Ou seja, investigue, dedique tempo para visitar o maior número de franqueados que você puder. Seja daquele franqueador, seja de franquias diferentes, né, que atuam no mesmo segmento. Para você já ir, sabe assim, conhecendo a operação em si, ouvindo daquele que está lá na prática, lá funcionando. Dedique um tempo importante para visitar os franqueados, conhecer o funcionamento dessa rede, entender prós e contras, porque não existe negócio perfeito. Você vai visitar uma rede lá, que de repente ela vai falar assim, olha, nessa rede aqui tem esse conjunto de qualidades que estão aqui. Mas, por outro lado, eles não me deixam vender absolutamente nada que não seja fornecido por eles. Se eu tenho aqui um café, eu quiser vender chiclete, a franquia não vai me deixar vender o chiclete. Eles querem, o dono da franquia, fornecer absolutamente tudo que esteja dentro da loja. Então eu não posso colocar nada lá diferente. Se eu tenho uma loja, se eu abro uma franquia, por exemplo, que vende perfumes e cosméticos, eu não posso vender nada que não seja fornecido por esse franqueado. Já existem outras franquias que já são mais flexíveis. Ela diz o seguinte, eu vou entregar uma parte do que você vende e você vai poder comprar outras coisas, outros complementos de quem você quiser. Você precisa entender, então, o quão rígido, tá certo? É esse contrato e se você tem flexibilidade ou não. Todas essas coisas vão dando para você uma ideia assim, de qual é a franquia certa para você. Então, dedique tempo a essa fase, sabe assim, de procurando conhecer a franquia, entre em contato com o franqueador, procure entender tudo que você precisa dele, sobre preço, sobre o que ele fornece, o nível de atenção que ele dá, há quanto tempo ele está no mercado operando, e vá visitar lojas desse franqueado. Porque aí você vai ter uma relação muito mais próxima do que acontece e você vai poder tomar uma decisão mais acertada. No próximo vídeo eu vou contar mais detalhes para você. Continue assistindo a série.